Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje eu estou aqui com esse cenário um pouco diferente. Como vocês veem, eu tenho uma mesa agora, então eu vou fazer aquele vídeo clássico de influenciador de produtividade. Eu vou ter um vídeo na mesa, assim. Falta só aquele microfone de podcast e eu já consigo falar mal de mulher na internet. Bom, hoje eu quero falar sobre um livro que eu já citei muitas vezes, mas hoje pela primeira vez eu quero fazer uma síntese mesmo do que eu acho que seja mais importante. O nome do livro é Como Ler um Livro. E, coincidentemente, o título do vídeo também é Como Ler um Livro. Esse livro aqui que foi escrito pelo Mortimer Adler e pelo Charles Van Doren. Então, vamos falar sobre esse livro aqui, um guia clássico para leitura inteligente, certo? Então, vamos deixar muito claro uma coisa desde o começo. É impossível eu rodar o livro inteiro, se vocês olharem só aqui na primeira... Isso aqui é tudo que eu marquei no livro. Se vocês olharem só essa primeira página aqui, vocês vão perceber que esse é um livro extremamente valioso, ele tem mais de 300 páginas. E fora o conteúdo extra, ele tem conteúdo extra, então se contar tudo ele tem umas 400 e poucas páginas. E é impossível, fisicamente impossível falar do livro inteiro, mas também eu acho que não tem necessidade de eu falar do livro inteiro. Então eu quero falar das coisas que mais importantes na minha opinião, que eu tirei do livro, e como você pode aplicar isso na sua leitura, para você ler melhor. E ler melhor significa que você vai aprender melhor. Então, primeiro, outra adendo importante que a gente tem que fazer é que as dicas que eu vou passar aqui, elas servem majoritariamente para livros de expositórios, livros de não ficção. Então, isso não vai ser um guia, por exemplo, para você ler livros clássicos da literatura, para você ler Ilíada, Odisseia. Ele fala sobre isso no livro, ele ensina a ler poesia e histórias e épicos no livro, mas eu não vou passar por isso hoje, porque eu acho que senão o vídeo vai ficar infinitamente longo se eu for tentar passar por tudo que tem de importante no livro, certo? Então, deixando isso claro, vamos começar com o que o autor define com ler bem um livro, certo? Porque todo o objetivo da gente ler um livro que ensina a gente a ler melhor é que primeiro a gente tem que entender aonde o autor quer chegar e o que ele define como ler melhor. Então, pro Adler, pro autor desse livro, a qualidade da sua leitura está diretamente relacionada com o nível de atividade que você coloca nela. Então, quanto mais passivo você está lendo, pior é a sua leitura, pior é a quantidade de coisas que você vai absorver. E atividade nada mais é do que intenção. Então, você tem que saber, você tem que estar conversando com o livro. Você tem que ter a intenção de dialogar com o autor do livro, certo? Não é simplesmente ler e tentar lembrar das coisas que você está lendo. É mais sobre você ler e você realmente mergulhar naquilo ali que o autor está tentando te dizer e realmente entender o que ele está querendo dizer com aquilo e qual é o objetivo dele, quais são os argumentos dele e aonde ele quer chegar e quais são os problemas que ele quer resolver. Então, quanto mais ativa é a sua leitura, quanto mais esforço você tem que colocar na leitura, mais, segundo o autor do livro, melhor é a qualidade da sua leitura. Então, o nosso objetivo aqui é passar meio que um guia de como você pode pegar um livro difícil, né? Pegar um livro denso, por exemplo, não precisa nem ser difícil de escrita, mas pode ser um livro denso de informação, e como você faz para entender exatamente o que o autor está querendo dizer dentro do livro, tá certo? E é isso, o Adler aqui, ele divide a leitura em 4 níveis diferentes. Existem 4 níveis de leitura que se complementam, e eles vão ficando cada vez mais complexos conforme a gente vai passando de um para o outro. O primeiro deles seria o nível elementar. O nível elementar, eu não vou nem citar muito, porque o nível elementar é simplesmente você ser alfabetizado. É você conseguir ler as palavras dentro de um papel e você entender o que ele quer dizer com isso, o que está escrito, né? Então, esse é o nível número 1. Passando pelo nível número 1, que eu suponho que todos vocês aqui estejam, já consigam ler de forma elementar, a gente vai para o segundo nível. Antes disso, é interessante talvez você pense assim, nossa, mas por que ele colocou uma coisa tão elementar, tão básica assim? É que vamos supor que você lê numa outra língua, que você não fale francês, você tente ler um livro em francês. Você pode até ler as palavras, mas você não tem nem o primeiro nível da linguagem, você não tem nem o primeiro nível de leitura, você não consegue nem ler, nem consegue nem entender as palavras que estão escritas ali. Então você não vai conseguir ler esse livro com mais profundidade, é óbvio. Se o seu inglês, por exemplo, foi muito, muito, muito básico, você não vai conseguir ler um livro em inglês. É muito simples. O segundo nível, então, é a leitura inquisitiva. Então, é o seguinte, inquisição, vem de você, não sei se a palavra é inquisitar, mas vem de você investigar, certo? Então, o objetivo dessa segunda etapa
é você entender se o livro vale a pena uma leitura mais completa. É você saber se o livro tem qualidade o suficiente para que você realmente afunde e faça uma leitura que é o próximo nível, que é uma leitura analítica. Então, a coisa mais importante que eu tirei dessa parte da leitura inquisitiva é uma coisa que ele chama de pré-leitura. E a pré-leitura nada mais é do que você analisar o livro antes de você ler. Então, a gente pula muito das coisas. Quando a pessoa vai ler, ela pula muito das coisas que existem no livro, que falam sobre o livro em si, e ela vai cair direto para o conteúdo. Mas é importante que a gente leia e que a gente investigue muito bem o livro. Isso é uma coisa que tem que durar no máximo 1 hora, essa leitura inquisitiva. Você tem que investigar o livro para saber sobre o que ele se trata e se ele vale a pena o seu tempo. Tá certo? Então, porque ele diz assim que alguns livros eles valem a pena ser que você sente e leia de forma analítica. Alguns livros valem só uma leitura rápida e alguns livros não valem nem isso. Então, a leitura inquisitiva tem como objetivo você entender se esse livro vale a pena o seu tempo. Então, a primeira coisa que você vai ver é o título. Obviamente, o título, dependendo da época que foi escrito, o título e o subtítulo, eles dizem muito sobre o que é o livro. Esse, no caso, é como ler um livro. Isso já diz muito sobre o assunto do livro. Então, se você não está interessado nisso, você não vai ler. Simples. A segunda coisa que eu gosto de fazer é olhar o conteúdo, olhar a tabela de conteúdos no começo. Então, geralmente, o autor... Isso era mais comum antigamente, mas hoje em dia ainda assim, o autor ele faz ali meio que ele tem uma estrutura do livro. Então ele começa, por exemplo, parte 1, as dimensões da leitura, e aí ele coloca cada um dos capítulos, e quais são os assuntos que serão abordados em cada um desses subcapítulos. Então, só de você ler os conteúdos, a tabela de conteúdos, você já tem uma puta ideia do que ele vai abordar no livro, certo? Depois você vai ler o prefácio. Que é geralmente no prefácio o autor ele descreve muito sobre qual é a ideia do livro, qual é o argumento do livro, sobre o que ele vai tratar, qual é o objetivo ao escrever esse livro. Então você já vai ter uma boa ideia do que o cara quer fazer. E aí, geralmente, quando você vai pro final, você pode ver um pouco sobre o autor, ou algumas notas do editor sobre o livro, e isso ajuda bastante também a você entender sobre o que se trata o assunto. Então o objetivo dessa pré-leitura é determinar sobre o que o livro é. E se você deveria realmente colocar mais tempo, perder mais tempo lendo esse livro, se simplesmente dar uma leitura rápida por cima já é o suficiente. Nossa, a planta tá toda... Olha isso, a planta tá toda cheia de... A planta tá toda cheia de pó, nem nada a ver, tá ligado? Certo. Passando pela leitura inquisitiva, a gente vai então para a leitura analítica. E a leitura analítica é quando você lê o livro com intenção, você lê o livro com o maior nível de atividade possível. Esse aqui é o suprassumo da leitura inteligente. Segundo o autor, a leitura analítica. Então, basicamente, você tem que fazer alguns passos, você tem que seguir alguns passos para você conseguir um entendimento completo do livro. Você tem que fazer perguntas e procurar as respostas dessas perguntas dentro do livro. Então, a primeira coisa que você tem que entender é sobre o que é o livro. Mas não simplesmente, talvez não simplesmente uma parte superficial sobre o que é o livro. Mas você tem que mergulhar de fato para entender exatamente do que o livro fala. Você tem que conseguir resumir para mim em uma frase sobre o que é o livro. Então, você já deve ter visto isso. Imagina a situação que você lê um livro, ou uma pessoa que você conhece lê alguma coisa, e você pergunta pra ela, nossa, que legal, sobre o que é esse livro? E o cara fala assim, eu não sei te explicar direito, mas é um livro muito bom. A pessoa dizer que ela não sabe te explicar direito, se ela não consegue te explicar em uma ou duas frases sobre o que é o livro, quer dizer que ela não entendeu o que está escrito. Ela não sabe do que o autor está falando, ela só achou legal, certo? Segundo, é uma coisa outra parte interessante, que é a organização do livro. Isso você já pega muito da leitura inquisitiva, você consegue entender pela tabela de conteúdos, muitas vezes, sobre o que o autor vai falar e sobre qual é a estrutura, mais ou menos, que está organizada. Mas eu vou pegar um exemplo para vocês. A gente tem aqui na página 84, eu tenho marcado aqui, na página 84, que ele fala um pouco sobre como você, mais ou menos, uma fórmula, mais ou menos, de como você consegue verbalizar, por exemplo, a estrutura de um livro. Então, ele dá o seguinte exemplo. O livro todo é sobre isso, isso, isso e aquilo. Tendo isso em vista, ele segue a seguinte estrutura. Primeiro, o autor chega nessa ideia a partir de 4 partes. E a primeira parte é sobre isso, a segunda parte é sobre aquilo, a terceira parte é sobre isso, e a quarta parte é sobre aquilo. Outro exemplo que ele pode dar assim
A primeira dessas maiores partes é dividida em 3 seções, e cada seção consiste de X, a segunda consiste de Y e a terceira consiste de Z. Então, é uma estruturinha meio lógica, assim, é um trabalho meio filha da puta mesmo, de você ter que ir e dar trabalho. Então, é tipo assim, bom, o livro é como ler livros. Então, no primeiro livro ele fala sobre as dimensões da leitura, certo? Ele está dividido em 4 partes. A primeira é sobre dimensões da leitura, a segunda é sobre a leitura analítica, a terceira é sobre como ler tipos diferentes de livros e a quarta é sobre o objetivo final da leitura. Então, ele divide em 3 partes. Cada uma dessas partes, ela tem subcapítulos. Então, na primeira parte, e aí você vai meio que entendendo como o livro está estruturado e qual que é o argumento, como que a linha lógica do livro ele vai seguindo. Porque como a gente tem que entender que todo livro de exposição, muitas vezes eles são nada mais do que um grande argumento, uma grande tese que o autor quer provar ou desprovar com argumentos, certo? Entendendo sobre o que é o livro e como ele está organizado, você tem que entender também qual que é o problema que o autor está tentando resolver. Porque se isso é um livro de não ficção, quer dizer que existe algum problema que o autor está abordando, né? Até num livro como esse, como ler um livro, é muito óbvio. Qual que é o problema que o autor está tentando resolver? O problema é que, hoje em dia, a gente não é ensinado, a gente só é ensinado até um certo nível de leitura. A gente não passa do elementar. Então você entra na faculdade e você não desenvolve mais a sua capacidade de leitura. Você para num nível de leitura ensino médio. E quase metade das pessoas, assim que passam na faculdade, nunca mais pegam um livro. Então esses são os problemas que o autor está tentando resolver. Como você pode ler melhor e ler num nível mais alto, conseguir ler livros difíceis. Depois disso a gente tem uma parte interessantíssima, que é a parte de você... Ele diz como você tem que chegar aos termos do autor e você tem que também entender os argumentos que ele está fazendo. Chegar aos termos significa literalmente definir as coisas que o autor está citando para saber se vocês estão falando da mesma coisa. Então vamos supor que eu estou lendo um livro sobre a história do pensamento do século XX, e aí o autor usa o termo feminismo, tá certo? Agora, o autor colocou o termo feminismo, eu tenho que entender do que exatamente ele está falando. Ele se refere ao que ele está se referindo quando ele diz feminismo. Ele está se referindo aos movimentos da época, ele está se referindo à ideologia, ele está se referindo a uma autora específica. Do que ele está falando? Então, é isso, você tem que entender os termos exatamente para você saber do que o autor está falando e entender exatamente o que ele quer dizer com aquilo. Então, se eu usar, por exemplo, se eu usar a palavra leitura, ela pode significar tanto ler um livro, como você observar uma situação e entender o que está acontecendo, porque você tem uma leitura da situação. Então, se você não entender qual que é o sentido que eu estou usando o termo leitura, a gente vai ter problemas de comunicação, porque eu vou falar assim, eu terminei essa leitura. E aí você vai entender o seguinte, você vai entender que eu terminei de observar a situação e entendi o que está acontecendo, e eu vou entender que eu terminei de ler um livro. Estou tentando dizer isso. Então a gente tem que chegar aos mesmos termos, a gente tem que entender quais são os argumentos que o autor está fazendo. Tendo isso em vista, você vai então para as soluções que o autor está passando. Porque se ele apresenta um problema, se ele apresenta termos, se ele coloca argumentos a favor ou contra, ou tentando resolver, ou acabar com um certo problema, as soluções, ele tem que chegar a certas soluções, ele tem que chegar a soluções. Então, como ler um livro, ele fala sobre, ele tem o problema que ele levanta, que as pessoas não sabem ler no nível mais alto, ele apresenta os argumentos e os tipos de leitura que ele coloca, e por que ele acredita que esse seja a forma mais inteligente de você ler um livro, e a solução que ele chega é essa, utilizando isso você consegue ler melhor. Agora, nem sempre os livros vão colocar soluções, né? Dependendo do que você está lendo, você vai chegar em coisas que não tem solução, mas, mesmo assim, o autor ele ainda meio que coloca uma solução porque ele coloca um caminho, certo? Então, mesmo que ele não dê uma resolução e fale assim, a resolução desse problema é tal, ele também vai abrir caminhos que são mais ou menos que as conclusões que ele vai chegando. Então, a gente tem que observar isso. E, por último, existe uma última etapa, que é a etapa do julgamento, de você julgar se você concorda ou discorda do livro. Então é interessante essa parte porque eu percebo que é uma coisa que acontece muito, que quando a gente pega hoje em dia alguma coisa que não está alinhada com a nossa visão, eu faço isso, eu não sou Deus nem nada, eu não sou muito foda nem nada assim. Quando a gente pega alguma coisa que de cara já é de uma vertente que a gente discorda, ou de uma pessoa que a gente discorda do pensamento, a gente já vai querendo discordar. A gente entra no negócio e entra no conteúdo querendo discordar, querendo encontrar o problema pra gente falar que, não, tá errado, tudo bem, foda-se. Mas o que o autor desse livro fala é que você tem que tentar ler o livro todo sem julgar se aquilo está certo ou errado. Você tem que simplesmente buscar entender primeiro o que a pessoa está falando, para depois
discordar. Porque toda vez que você discorda de alguma coisa, sem conseguir dizer que você entendeu aquela coisa, você está sendo emocional, você não está sendo racional. Você está se deixando guiar por um argumento que não é válido. Porque, eu não gostei disso porque eu não gostei. Eu não consigo te dizer o que está errado, mas eu não gostei. Quando a gente fala isso, esse tipo de lógica em um livro, em um argumento lógico, não é bom, não é valioso, não agrega em nada para ninguém. Então, primeiro, antes da gente julgar o livro, se a gente concorda ou discorda dele, a gente precisa conseguir dizer com confiança que a gente entendeu exatamente o que o autor está tentando dizer. Ou que a gente entendeu a maior parte do que o autor está tentando dizer. E aí a gente pode julgar. Ou você diz que você concorda e, por sinal, concordar com o que o autor está dizendo exige tanto trabalho quanto discordar, porque você também teve que fazer todo o trabalho de entender o que ele está falando para depois concordar. E segundo, você tem que, se você discorda, você tem que conseguir dizer por que você discorda. É porque a análise está incompleta? É porque o autor ele não tem todas as informações? É porque ele está usando falácias lógicas? Ou qual que é o motivo de você discordar do autor? Você tem que conseguir dizer isso, para você conseguir dizer com confiança que você entendeu o livro. E aí você vê isso aqui, você percebe, caralho, quanto trabalho que dá isso aqui. Mas é exatamente isso que o autor está tentando dizer desde o começo. Esse é o tipo mais ativo e mais trabalhoso de leitura, a leitura ativa, a leitura analítica. Então, se você consegue fazer a leitura analítica, ela deve ser reservada a alguns poucos livros que são os livros mais importantes. Ela deve ser reservada a... Você não vai gastar a sua leitura analítica lendo aquele livro Essencialismo, por exemplo. Você não vai gastar a sua leitura analítica com como fazer amigos e influenciar pessoas. Você usa a leitura analítica quando você está lendo Platão e Aristóteles e como ler um livro, livros densos com bastante conteúdo. Esse é o tipo de livro que você... Esse é o tipo de livro que você tem que usar a leitura analítica. Nem todo livro vale a pena fazer isso. Alguns livros só precisam de uma leitura rápida por cima, que é uma leitura inquisitiva, onde você simplesmente vai lendo rapidamente, sem parar mesmo para pensar no que o cara tá falando, só pegando o que você pegar. E existe um último nível de leitura que a gente não vai falar sobre isso aqui, porque senão o livro vai ficar o negócio vai ficar muito longo. Esse aqui também é um tipo de leitura que, a menos que você vá para uma área acadêmica de pesquisa, você não vai usar, sinceramente, porque é a leitura sintópica, que é um nível de leitura onde você lê mais de um livro sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo, a fim de estudar e investigar mais de um conceito que você está interessado. A gente não vai falar disso porque, a menos que você esteja indo para uma área acadêmica, você dificilmente vai precisar fazer isso. A menos que você queira fazer pesquisa sobre um assunto, você dificilmente vai precisar fazer isso. Mas, se você precisar, compre esse livro, Como Ler Livros, e leia essa parte sobre leitura sintópica, que você com certeza vai se beneficiar muito, tá certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, compartilhe o vídeo, que ajuda bastante a gente a crescer o canal e chegar esse conteúdo a mais pessoas. Deixa um like aí embaixo e comenta o que você achou. Eu vejo você na próxima. Tchau!